vai ser possível a demissão negociada, uma terceira forma de demissão, ter trabalho intermitente, ter trabalho remoto. Isso foi uma modernização do mercado de trabalho que não era coberto pela lei e agora vai ser coberto pela lei. Aqui a gente tem 1 hora de almoço. Normalmente não precisa de 1 hora do almoço, porque o cara não almoça em 1 hora. Você vai nos Estados Unidos, você vê o cara almoçando com a mão esquerda e comendo sanduíche com a mão esquerda e operando a máquina com a direita. E tem 15 minutos para o almoço, entendeu? Nós temos uma lei em 1943. Às vezes a gente é chamado de conservador aqui nesse parlamento. Conservador é quem não quer mudar. Então tem gente que está apegada a uma lei de 70 anos, uma lei anacrônica, antiga, uma lei que não tem mais nada a ver com o espírito do tempo. Primeiro, a retórica de que eles estão reformando uma CLT de 43, que não estão, né? Essa CLT, embora exista lá a CLT de 43, os seus artigos, o seu conteúdo foi completamente alterado nos anos seguintes e foram alterados sempre dentro desse contexto, né, de modernização. Foi assim que se criou o trabalho temporário em 73, foi assim que se possibilitou em 65 a diminuição de salários em até 25%, foi assim que adveio a terceirização em 93, foi assim que adveio o banco de horas, foi assim que adveio o contrato provisório, o contrato a tempo parcial. Tudo isso foi efeito do mesmo argumento de modernização, mexendo na mesma direção que já se mexeu desde 1965, 64, e é uma direção que já demonstrou ser ineficaz para a finalidade de produzir empregos, de melhorar a economia, porque tudo isso que se fez com essa finalidade não deu certo, e por isso está fazendo de novo, e daí a grande questão, que vamos fazer depois, né, porque vai continuar não dando certo. Se a reforma estivesse preocupada com melhoria, aumento de emprego, né, aumentar a empregabilidade, a reforma faria, por exemplo, o que fez a França em 2001, né, diminuir a jornada para 35, o limite semanal para 35 horas. Nós temos um limite semanal de 44, como fez a Constituição de 88, que abaixou o limite semanal de 48 horas para 44. Isso é dentro. Você diminuindo as horas, né, de trabalho, você permite que mais pessoas se inserem no mercado de trabalho. E a reforma aumenta a jornada de trabalho? A reforma aumenta a jornada de trabalho. Mais horas de trabalho também representam mais acidentes do trabalho, representam mais doenças no trabalho, representa mais custo para a sociedade com a previdência social, ou seja, representa menos pessoas inserindo no mercado de trabalho. A limitação da jornada de trabalho, ela atende a um preceito que é de ordem pública. Não é onerar o empregador e não é criar um benefício para o empregado. É estabelecer que existem valores na sociedade, valores importantes além do trabalho, né? Que 8 horas de trabalho já é, digamos assim, um tempo de trabalho que satisfaz a lógica do modelo capitalista, mas ao mesmo tempo preserva condições das pessoas se socializarem, das pessoas se divertirem, das pessoas inclusive consumirem, o que é importante inclusive para o próprio capitalismo. Uma redução de um pouco de direitos de quem está empregado para possibilitar a inserção de desempregados no mercado de trabalho. Você cria aí um argumento bastante, a meu ver, bastante enganoso, né, de que você está fazendo distribuição de renda. Você está distribuindo, mas está distribuindo renda entre quê? O trabalho e o trabalho, né? O trabalho distribuindo renda para o explorado, distribuindo a sua renda. Você abaixa o salário dele aqui, pega um pouquinho esse que sobrou e paga o outro. Você está fazendo uma distribuição no chão. No chão. Né? Então, vamos espalhando assim. E mantendo um sistema de produção que gera valor e que manda o capital com a mesma intensidade para onde sempre mandou, para quem detém os meios de produção. Ela é desigual porque quem detém
os meios de produção e quem detém capital e que vai comprar é que vai definir, né? Ele que define, você que contrata, não é o trabalhador que vai dizer eu quero assim ou nada, né? Assim, poderá dizer isso o Neymar, né? Se o empregador detém o poder de dizer ou aceita a redução de salário ou eu efetuo uma dispensa de trabalhadores de forma coletiva, ou... Sim, o sindicato vai perder poder de negociação. Perde poder de negociação. Você não tem condições de submeter a isso, porque nas circunstâncias concretas, os próprios trabalhadores, nós aceitamos, né? Num ambiente jurídico entre desiguais, você não fazer uma compensação dessa desigualdade para que o efeito da negociação seja um efeito dentro de uma lógica negociada efetivamente. É isso que se está falando. Ninguém é contra a negociação, né, coletiva, mas que a negociação coletiva tenha patamares de atuação que preservem o mínimo de igualdade para dar legitimidade a essa negociação. E mais ainda, né, o que a reforma prevê desse ponto de vista de ampliar negociação, livre negociação, o trabalhador sozinho, moderno, senhor do seu destino, negociando com o trabalhador, com o empregador, isto é o que existia antes da CLT, né? É claro, no Brasil a locação de serviços, uma pessoa vender força de trabalho era regulamentado como locação de serviços. Isso existe no Brasil ainda no período da escravidão, quando começa a se regulamentar o trabalho do imigrante que chega no Brasil, para não escravo que vai trabalhar. Então, como que vai regulamentar o imigrante, porque o imigrante, né, não é protegido, etc. Esse imigrante vendia sua força de trabalho por meio de locação de serviços. Então, isso de locação de serviços, de venda de força de trabalho pelo livre ajuste, é o que existia desde 1830. Então, eles não estão indo para frente, né? Eles não são modernos no sentido de eles estão indo lá para 1830, né? O empregador pode, com o empregado, independente do seu salário, né, a cada ano fazer ali um termo de quitação dos direitos. Então, a pessoa estando empregada, trabalhando, dependendo, consequentemente, daquele emprego, é chamada e é posto para ela, declare aqui que você recebeu todos os seus direitos durante esse ano, que você não tem nada para reclamar. Então, uma pessoa que está dependendo dentro de um emprego, sob a dependência de preservar esse emprego, é colocada diante dessa situação de dizer explicitamente que foi tudo pago para ela, né? Ou seja, ela perde a possibilidade de depois tentar na justiça reaver algum direito? Segundo o projeto, não. Assinou isso aí, acabou. Está introjetado em todo trabalhador o fato de que, se ele reclamar os seus direitos trabalhando, ele pode ser, como eu disse, mandado embora. E não é por outra razão que, quando se fala das 3 milhões de reclamações trabalhistas na Justiça do Trabalho, né? São quantas reclamações e tal na Justiça do Trabalho? 99% dessas reclamações dizem respeito a ex-empregados, ou seja, são pessoas que não estão mais empregadas e só depois que perdem o seu emprego é que vão buscar os seus direitos. E o que esta reforma faz é uma reforma que, digamos assim, além disso, além dos aspectos de fragilização na relação de trabalho propriamente dita, ela se estende para a questão processual e transforma o processo em quase que um martírio mesmo para o trabalhador. Ele vai ter dificuldades no processo de atingir o seu direito. Mas uma empresa séria não vai fazer isto, né, com os seus trabalhadores. Mas se uma empresa séria não vai fazer isto, né, por que essa reforma então? Né? Para privilegiar a empresa que não é séria e que, tendo a possibilidade jurídica de fazer, então vai fazer. As pessoas estão me ouvindo, né? Trabalhadores, né? Sabe, que
batem cartão de pontos que não correspondem à efetiva jornada de trabalho, que assinam recibos de salário que não correspondem efetivamente ao salário recebido, na prática do tal do salário por fora. As pessoas sabem que a supressão de direitos na realidade brasileira ocorre cotidianamente. O padrão regulatório do direito do trabalho, ele é um padrão de preservação do modelo. E ele preserva o modelo na medida em que ele impede que os empregadores concorram entre si dentro de uma perspectiva da redução dos direitos dos trabalhadores. Porque se deixar livre, a tendência é essa, né? A tendência em nível mundial, inclusive de organização, inclusive por isso que existe um conceito que é um conceito de dumping social, né? Para produzir a regulação do ponto de vista estatal, do direito regulando, não é intervenção do Estado massacrando a liberdade, é uma intervenção para proteger o sistema, para que os empregadores não concorram dentro dessa perspectiva. E pode ser internacionalmente, mas pode ser no mesmo local, do jeito que está aberta a possibilidade que o negociado prevalece sobre a lei não é mais o parâmetro. O parâmetro é a força negocial. E quem tem força negocial é o grande capital. Dentro desse modelo capitalista, você imaginar que redução de custo para o empregador, tirando do trabalho, você pode imaginar redução de custo por outros mecanismos, tá? Mas redução de custo tirando do trabalho é autofágico. Porque se a faixa salarial do trabalhador, né, quer dizer, dentro de um país você tem um produto interno bruto, né, é aquilo que se produz, é a riqueza de um país, é aquilo que é o trabalho, só vem do trabalho. Se dessa riqueza você diminui a faixa de participação da classe trabalhadora, que é o que esse projeto propõe, não que ele propõe, mas que ele tem como efeito, você tem uma acumulação da riqueza, porque a riqueza vai continuar sendo produzida. Então a riqueza vai ficar mais acumulada. Então você tem um estímulo à acumulação da riqueza, e essa riqueza tende, no nosso caso brasileiro, a não ficar no Brasil, que se diga. E essa redução interna da faixa salarial, da riqueza dos trabalhadores, produz o quê? Um menor consumo. Menos consumo implica que o ganho emergencial, vamos imaginar que um pequeno, um micro, um médio, tem alguma vantagem com uma redução de ganho dos trabalhadores, essa redução, essa vantagem se perde logo na sequência, porque os trabalhadores não vão consumir. Então, você tem uma diminuição de custo para produzir um produto, só que o seu lucro só vem quando você vender esse produto. Aí você não vende, e cadê o lucro? Né? Aí daqui a 5 anos, que é a pergunta que eu fiz, mas daqui a 5 anos vocês vão fazer o quê? Né? Porque não vai gerar emprego, a economia não melhora, pelo contrário, ela tende a piorar, e daqui a 5 anos é o quê? Uma nova reforma? Para qual finalidade? Para estabelecer o trabalho escravo? O trabalho gratuito? E aí, tem capitalismo assim? Não existe capitalismo dessa forma. Você tende a perder a noção de cidadania. Você, enquanto membro de uma comunidade que tem direitos, que precisa ser respeitado pelos seus direitos, e tem instituições a qual pode se socorrer para que esses direitos sejam respeitados. Isso tende a acabar, né? Tende a haver um domínio total do grande conglomerado econômico, que é o que vai ser o determinante da vida nacional. Não que eles já não façam isso, não que o capital, o grande conglomerado que controle, né? Mas ele tem que ter uma intermediação, né? Existe o Estado, existe uma Constituição que garante direitos públicos, e minimamente as pessoas se organizam pela via democrática para exigir esses direitos. Isso tende a acabar. Você é uma pessoa que se insere enquanto cidadão, entre aspas, cidadão a um coletivo, se você é empregado de um grande conglomerado econômico, né? E ali você tem uma tal de uma rede proteção que lhe confere previdência privada, que lhe confere as possibilidades, ou seja, a partir dali você tem isso. Fora desses ambientes, você é um
digamos, um desclassificado, um desajustado. E não vai ter nem mais o Estado, né? Porque o Estado ainda garantia assistência social, ainda tinha uma forma de garantir algo para a noção de exclusão que existe também no capitalismo. Mas estão acabando com tudo, né? Lembra-se que nós estamos falando de um contexto da PEC do fim do mundo, né? Para acabar com a educação pública, para acabar com saúde pública, para acabar com serviços públicos em geral, a terceirização para atingir o serviço público. A forma como está sendo vendida essa reforma trabalhista também, ela, como eu disse, ela precisa, para ela se satisfazer, ela precisa destruir as instituições, né? Instituições que foram criadas em um determinado período da nossa história para efetivar direitos sociais. Porque essas instituições, elas, digamos assim, elas vão frear isto, elas vão obstar, né? Como a Justiça do Trabalho, né? E o momento político dado pelo impeachment, vamos chamar assim, né? Para não atrair nenhum tipo de avaliação de cunho partidário a essa análise, mas o momento político foi inegavelmente, né? O impeachment foi inegavelmente, queiram chamar do jeito que quiserem, uma quebra institucional. E essa quebra institucional favorece a este processo. Se você pode fazer com uma presidenta da República o que se fez, né, você pode fazer com todas as demais instituições. E é isso que vem na sequência, uma tentativa de destruição das instituições que poderiam estabelecer um freio, né, estabelecer uma resistência a essa derrocada. Tem muita gente que a classe trabalhadora não se percebe enquanto tal, né? Acho que nós estamos falando só do peão da fábrica, né? Nós estamos falando de classe trabalhadora, é quem não detém os meios de produção, né? E aí tem muita gente que até é empresário, pequeno empresário, tem lá o seu negócio, e não se percebe, dentro da perspectiva de que ele não detém o capital. No mundo inteiro, quem detém capital hoje são 500 empresas, um pouco mais de 500 empresas. Muitos trabalhadores, efetivamente trabalhadores, né, peão de fábrica mesmo, né, tem uma mentalidade, a própria mentalidade do capitalista, né, raciocinam enquanto tal, reproduzem os valores que não são valores da classe trabalhadora. Então, não é só uma questão do ponto de vista quantitativo, é também do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da reprodução de valores. Para a mulher trabalhadora, vai ser muito pior. Para o trabalhador negro, vai ser muito pior. Para a trabalhadora negra, pior ainda, né? E para as políticas de inclusão, para as políticas de superação, né, no que se refere às questões ligadas à orientação sexual, maiores dificuldades também. Então, a gente vê nesse processo todo de fragilização da classe trabalhadora, pode haver, não, muito possivelmente haverá, um retrocesso também na perspectiva da efetivação e consideração dos direitos humanos naquilo que a gente considera, digamos, inclusive fora dessa questão pura e simples relação capital e trabalho, né? Ela tende a haver um retrocesso também, né, nessas questões. Essas políticas de inclusão, né, e de superação das desigualdades, superação da discriminação, isso se faz enquanto política pública, se faz enquanto projeto de sociedade. E se a gente está destruindo isso, o que resta é, digamos assim, o aumento mesmo de toda essa carga que essas pessoas sofrem, né, e tendem a sofrer mais ainda. Não tem dúvida. Aumentar as possibilidades de
de uma extensão da exploração do trabalho nacional, né, para a acumulação de uma riqueza que não fica no Brasil. Essa reforma é pensada apenas do ponto de vista do interesse dos empregadores e, sobretudo, dos grandes empregadores. Não tem nada ali que foi para ampliar a proteção jurídica do trabalhador. Não tem um dispositivo sequer. O que eu projeto para amanhã, para hoje, para agora, é resistência a isso. E aí, no futuro, se a gente perder, a gente olhar lá no futuro e falar, bom, pelo menos a gente não foi... A gente resistiu, a gente tentou, a gente perdeu com dignidade. Né? E está falando uma pessoa aqui que eu, durante muito tempo na vida, só perdeu. Então eu tenho perdido, assim, sucessivamente nas minhas lutas. Não me arrependo de nenhuma delas.